Olá, muito boa tarde, a todos. Boa tarde, Vera Barroso. Saudades. Gostei de te ver. Ai, que bom. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de sarampo, vamos falar de teatro, de literatura e vai ter música. Vera, e para começar o programa, vamos entender por que o sarampo, uma doença que já estava praticamente erradicada, voltou com força no Brasil. O que fazer? O infectologista Edmilson Migovski explica o que está acontecendo. Estamos com a escritora Denise Emmer e ela está lançando o livro O Cavalo Cantor e Outros Contos. São 11 histórias curtas e poéticas. Aderaldo Luciano é poeta e especialista em literatura de cordel. Juraci de Oliveira é diretor teatral. Os dois falam sobre o espetáculo Nordeste Místico. E nós estamos com Pedro Bittencourt, que é fundador e diretor do Abstrai Ensemble, que é um grupo de música de câmara contemporânea. Eles fazem música erudita de vanguarda, música do século XXI. Simples assim, né? Simples. Então, Carol, o que o pessoal de casa faz? O pessoal de casa também está convidado a participar do programa. Basta usar a hashtag Sem Censura nas redes sociais que a gente traz sua pergunta, sua mensagem aqui pra gente. Maravilha. Então, deixa eu perguntar para o Pedro, que está aqui. Eu queria que você apresentasse as suas colegas, as que vão tocar agora, a música. Vera, E o que vocês vão mostrar? Boa tarde. Nós do Abstrai Ensemble vamos apresentar agora, na abertura do Sem Censura, o duo do Cláudio Santoro, a peça foi composta em 1945 e é para violino e fagote, com Mariana Salles e Ariane Petri. Por favor. Caramba! É muito bacana, mas eu não entendi nada. Eu queria que vocês fizessem, sobretudo, tem um momento em que você vai... E não é desafinado, né? Muito lindo. Pode tocar de novo? Então tá, maravilha. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Lindo. Maravilhoso. Vai ficando melhor à medida que você repete. Para quem não tem o hábito, eu não sei se com vocês é assim. Porque como você não está habituado com um som tão esquisito, quando você vai ouvindo e repetindo, vai ficando um pouco mais claro. Sim. O que elas estão fazendo. Tem uma espécie de conversa Isso que eu ia entre falar. os dois instrumentos. Na segunda vez eu percebi o diálogo. Não é? E entre homem e mulher, né? Tem uma voz mais grossa, você vê uma voz mais... Pode ser. É. E a outra está falando mais rápido e mais, né? Bem É. né? Um mais calmo, outra pessoa mais... E Interessante, mais né? questões, muito Porque a legal. música instrumental, cada um pode imaginar coisas diferentes, cada um vai
criar relações diferentes para o que está escutando. Você estava falando que é uma música que foi composta em 45. Sim. Quer dizer, logo depois da guerra, onde realmente a música estava se libertando daquela melodia, da sonoridade só melódica, estava descobrindo que tem mais música do que a gente pensa, né? E nesse ano, o Cláudio Santoro, em 45, ele estava, inclusive, ganhando um prêmio super importante, o Guggenheim, e estava, assim, começando a ter um reconhecimento internacional. E um compositor que fez assim tanta coisa diferente, que experimentou música eletroacústica, música instrumental. E por isso que a gente resolveu fazer essa homenagem também no ano do centenário do compositor. A gente colocou 2 músicas dele no nosso repertório e os últimos concertos que a gente fez, a gente prestou essa homenagem ao Cláudio Santoro. E Quer dizer, nós temos dele. bons compositores de música erudita, Sim. instrumental, contemporâneo. Sim, exatamente. A proposta do Abstrai Ensemble é colaborar com compositores vivos, né? Então, assim, o Cláudio Santoro, bom, estamos festejando o centenário dele, ele morreu em 1989. A gente abriu uma exceção para o Cláudio Santoro, para o Frank Zappa também, que a gente fez peças de arranjo deles. Então, assim, a nossa proposta é realmente de abertura a todos os sons, a muitas estéticas. E é muito bacana trabalhar com os compositores que escrevem para a gente, que estão vivos, que estão ouvindo o que a gente está fazendo e vão modificando. De certa forma, a música é viva também, ela vai se desenvolvendo, vai modificando, se adaptando. O Abstrai Ensemble tem várias formas, né? Quantos vocês formações, são? Né? Várias formações, sim, instrumentais. Nós somos 10, 11, né? Voz, flauta, temos 2 flautistas, né? Voz, 2 flautas, clarineta, sax, fagote, violino, cello, guitarra, piano, percussão e eletrônica. Você faz o quê? E saxofone, esqueci o saxofone. Você faz o saxofone, você deixou para o final por causa disso. Você esqueceu de si mesmo. Eu me pulei. Que é um instrumento que, em geral, você não encontra em orquestra de câmara. Pois é um instrumento assim, que tem uma história muito recente, né? O saxofone tem menos de 200 anos, se você for comparar um violino, uma flauta, viola, instrumento de corda, que já tem uma tradição, não só no repertório, mas no ensino, na transmissão. Nas peças, né? Também no repertório. Então, por ser um instrumento muito recente, tem muito repertório contemporâneo, tem muita coisa nova, recente. É um instrumento que está se construindo, e é um instrumento que você encontra em todos os estilos musicais, né? Você encontra o saxofone no pop, no rock, no jazz, no clássico, musical. Então, um instrumento muito eclético na produção de sons. Vocês conseguem, por exemplo, quando vocês fazem um show, fazer uma divisão boa, bem equilibrada entre todos esses instrumentos? É raro a gente se apresentar com 10 instrumentistas, 11. Né? Então, a gente geralmente faz quinteto, sexteto. Tá. Né? Qual é o próximo concerto de vocês? Olha, a gente vai ter 2 concertos em setembro, no Teatro Municipal do Rio, na Sala Mário Tavares. Tá. Dia 18 de outubro, a gente vai estar em Goiânia, no Festival Música Íntima, que é um festival de música contemporânea. Devo dizer que no Brasil tem vários festivais, tem vários eventos que estão promovendo a música contemporânea e os compositores contemporâneos em atuação. Posso fazer a pergunta? Pode. Pedro, esse cliente que atende esses concertos, qual é a faixa de idade que eles têm, tem de em tudo. média? Tem jovens? Tem de tudo. O Abstrai já se apresentou tanto em salas de concerto como em escolas. A gente faz concertos didáticos. Quando a gente começou o grupo aqui no Rio de Janeiro, a gente está em atividade intensa desde 2011, a gente fazia concertos comentados. Então, assim, já fizemos concerto didático no Pedro II. Então, assim, começa na faixa etária adolescente e vai até... Enfim, o adolescente deve gostar muito, não gosta? Sim, as crianças têm uma reação, geralmente, sim, mais jovens têm uma reação muito positiva no sentido de curiosidade, de entender, de... Como é que você fez aquele som, né? Quer dizer, um violino faz ploc, parece um som de percussão, né? Quer dizer, o saxofone fazendo slap parece um som percussivo. Então, esse trabalho com todos os sons que a gente faz desperta muita curiosidade. Uma perguntinha, Pedro, porque é uma coisa inusitada esse duo do violino com o fagote, né? Uhum.
não se vê muito esse tipo de diálogo na música. Vocês fazem uma explicação, apresentam os instrumentos. Quando se apresenta para jovem, né? Apresenta o instrumento. O fagote é um instrumento muito As pessoas, às vezes, estranho, nem conhecem, pois é. né? O violino, não. Ele é mais apresentável, todo mundo conhece o violino. E nessa peça, a gente percebe, como o Edmilson disse, né? Um som grave, né? Dialogando com um som agudo. E puxando um pouquinho aqui para o Nordeste, né? Claro. Mais ou menos como Tem o a Luiz Rabeca Gonzaga também, fez. né? Mas o Luiz Gonzaga pensa numa coisa semelhante, que é a zabumba, com tom grave, e um triângulo de vender, né, coisa na rua. E ele faz basicamente a mesma coisa. Esse diálogo da música, né, erudita e da música popular funciona como para vocês? Assim? Olha, o diálogo do contraste entre, né, diferentes sons. Exato. O contraste, até o Stockhausen, né, um compositor alemão bastante importante do século XX, que dizia que o contraste é a forma mais, assim, a forma mais primitiva, né? Quer dizer, tem duas coisas que se diferenciam. E essa peça que a gente escolheu para o repertório, na verdade, assim, eu procurei, quando eu olhei o catálogo do Cláudio Santoro, foi muito difícil escolher, porque ele tem muitas coisas com formação grande, com muitos músicos, e tinha peças que a gente queria fazer, o Mutationen, que é uma série de peças com forma aberta e tal, que ele tem, que você pode, inclusive, escolher os instrumentos, não tem uma formação fixa. Mas, quando eu vi violino e fagote, eu me interessei justamente porque nós temos esses instrumentos no grupo, né? Não sabia que a peça era tão curtinha, quando eu fui ver a partitura, e foi muito importante o contato com a família do Cláudio Santoro, que deu acesso às partituras. E então, ela é inédita, nunca foi nem não, gravada? Já foi tocada, já foi tocada. Mas não... Sim, mas não é uma... Assim, muita gente não conhece o Cláudio Santoro, é um compositor que batalhou tanto. O Teatro Nacional em Brasília tem o nome dele, ele estava na inauguração de Brasília, tinha um projeto musical, Agora, fundou escolas de música. Me diz uma coisa, Pedro, vocês usam também música eletrônica, quer dizer, sim. Vocês fazem uma espécie de música mista, é isso? Sim, vocês sim. vão misturando o que vocês põem o quê? Música digital? Tem várias maneiras de trabalhar com a eletrônica hoje, né? Quer dizer, quando a gente diz que o Abstrai faz música do século XXI, 20 e 21, né? A gente também pega no século XX. O Abstrai faz música do século XX e XXI para quem vive no século XXI. Então, assim, a eletrônica, para mim, recursos eletrônicos, que é mais uma forma de você ter contrastes, de você trabalhar, de você amplificar os instrumentos, de você mudar o timbre dos instrumentos. A música mista, que é eletrônica com instrumento acústico, é muito rica, tem muitos desenvolvimentos. Eu sempre fiz questão da gente ter no Abstrai desde o início. Então, mas quem é que opera? Quem é que faz? Olha, a gente, no início, tinha um integrante que fazia só eletrônica, que era o Paulo Dantas, que não está mais no grupo, e agora a gente reveza. Vocês mesmos se viram. No lançamento do CD, em setembro do ano passado, foi a Mariana Salles, que tocou violino e vai tocar viola no final, ela que operou a parte eletrônica, na verdade, que era muito simples, ela adorou, que era apertar um botãozinho só. Né? Eles ficam se divertindo, né? Porque essa introdução dessas coisas diverte vocês. Mas o fato dela apertar o botão e assim, só colocar os arquivos sonoros ali, não quer dizer que o trabalho de composição tenha sido super elaborado e pensado a partir do que a gente toca. Porque, não, com certeza tem trabalho. Fala. Hein, Pedro, como se dá essa inserção do trabalho eletrônico na pauta? Olha, tem compositor que escreve e tem compositor que não escreve. Você lembra eu estava achando que eles inventavam na hora. Não estava achando que estava na pauta, não. Tava achando, não. Aí você põe um... Aí eles punham. Não, está lá escritinho na composição. Está escrito. Tem compositor que escreve tudo, bota todos os efeitos, microsegundo aqui, efeito desse e tal. Tem outros que não sabem o que vai sair da eletrônica quando a eletrônica é em tempo real, porque assim, tem várias transformações do som que você pode fazer em tempo real, enquanto você está tocando. Né? O reverb é uma transformação. O delay são transformações... É totalmente roqueiro, né, o negócio. Né? Muito bom. Me diz uma coisa, todos vocês são professores? Quase todos. A grande maioria dos integrantes do Abstrai somos professores. Tipo de universidade, tipo sim. FRJ, Unirio, essas temos coisas. Trabalho de pesquisa, temos publicações, os músicos trabalham com outros projetos também. E quando eu formei o Abstrai, quando eu comecei a formar o grupo, eu não imaginei, eu quero violino, eu quero voz, assim, a gente foi pela escolha das pessoas, porque são músicos que se dedicam a esse repertório
E aí a dinâmica do grupo se fez naturalmente. Na verdade, foi o repertório que uniu vocês muito mais do que os instrumentos. Exatamente. Maravilha, Pedro, parabéns. A gente vai ouvir mais no final, não vai? Maravilha. Ok, um intervalo rapidinho, vamos lá. Então, estamos de volta com Sem Censura ao vivo. Cadê Carol? Carol, onde você está, Carol? Estou aqui na frente desse nosso telão aqui do Sem Censura para saber o que você aí do outro lado da tela está achando do nosso programa. Vamos lá ver o recado do Fernando Jabor Raik pelo Facebook, falando que o programa está maravilhoso. Vamos ver a Fábia Anderês pelo Facebook, Pedro Bittencourt arrasando. Ai, ai, ai. Olha só, hein? Fazendo sucesso. É só isso, ó, gente. Mande sua pergunta, seu comentário que a gente traz para cá. Maravilha. Muito bom. Então, vamos conversar agora um assunto tão leve quanto a nossa música, que é o sarampo, que está acabando com São Paulo, não está acabando com o Rio ainda. Pois é, não é tão leve quanto a música, mas é mais antigo que a música, né? Infelizmente, a gente está se deliciando com tanta coisa boa. Vamos lá, Edmilson. Todo mundo aqui tem idades variadas, vamos perguntar. Sim, vamos lá. Teve sarampo? Teve sarampo? Tive. Gente, o que essa garota está tendo sarampo? Eles não deveriam ter tido, não. Carol, Tive. não acredito nisso. Denise? Fui vacinada. Ó, Marquinhos, olha, graças a olha lá, Deus. peraí. Carol falando, Viva. teve Marquinhos aqui. Isso não é sarampo, Marquinhos não, não, isso é catapora. Eu falei errado. Então não sei se eu Olha. tive sarampo, ó, bom saber. Olha. Como é que eu vou saber? Não, agora? Assim, da Marquinha não. É, Da não é Marquinha? não. Pode dar outro tipo de sequela, mas assim, Aquela neurológica, bolinha redonda. lesão ocular. Aquela bolinha assim, que Não. fica só o lado de fora da bolinha. Não, esse não é o sarampo. Ele catapora. fica bem vermelhinho a pele e como se fosse uma rubéola mais forte, febre alta, com grande possibilidade de complicar com otite, com pneumonia, acometimento do sistema nervoso central e que causa ainda cerca de 1 milhão de mortes por ano no mundo. Esse é que é o problema, que sarampo uma pode coisa- ser letal. Pode ser letal. E é uma doença altamente contagiosa. Quando você pensa nas ditas viroses comuns da infância, que você falava antigamente, Isso. sarampo, cachumba, rubéola, catapora, é o sarampo a de maior contagiosidade. É porque ele é contagioso antes de estourar, é por isso? Também por isso fica um tempo com contágio via aérea, portanto, eu falando muito próximo de você, é um vírus que tem uma transmissão muito fácil, não é só pelo contato, é transmissão por via Basta a aérea gente estar também. respirando, encontrou lá. E aí é realmente um vírus muito contagioso, com muita capacidade de se transmitir de uma pessoa para outra. Podia estar erradicado, né, como se erradicou a varíola, porque só os seres humanos são capazes, infelizmente, de desenvolver a doença. Infelizmente não, felizmente. Felizmente. Porque quando só tem um ser humano afetado, você consegue, por uma boa cobertura vacinal, erradicar a doença. Ao contrário, Isso. quando você está com problemas como a febre amarela, fica muito mais Aí complicada. pega mosquito, pega macaco, raiva não dá para erradicar, mas sarampo é possível você erradicar. Então, vamos lá. Eu li que no Rio de Janeiro, o problema todo, teve 13 casos esse ano de sarampo no Rio de Janeiro, todos em Paraty. Sim. A Paraty, como você sabe, teve a Flip agora. Ou seja, Isso. alguém foi à Flip aqui? Para saber, porque a Cate foi. E a Cate está bem, graças a Deus. Ela não teve E ela, sarampo. mas deveria, assim, o que a CAT tem que fazer? Ter garantia de que tem pelo menos 2 doses da vacina de sarampo após 1 ano de idade, essas 2 doses com intervalo de 1 mês, pelo menos, entre as 2 doses. Isso nenhuma mãe lembra. Ou vai isso pegar que eu carta de tô vacinação. sentindo, Nenhuma mãe saber lembra isso. disso. E sabe uma outra coisa que as pessoas não estão falando? Eu estou muito assustado. Porque a vacina que protege para sarampo é sarampo, cachumba e rubéola, a tríplice viral. Se eu não tenho cobertura para sarampo, eu também não tenho para cachumba e não tenho para rubéola. E a gente vai começar a contabilizar o quê? Rubéola congênita. Nos anos 90, na época que eu fiz minha tese de mestrado, a principal causa de surdez entre nós brasileiros era a rubéola na gravidez. A gente conseguiu, por conta da vacinação, controlar a rubéola e agora, com a retomada do sarampo, quer dizer, nós não estamos vacinados para sarampo, nem para cachumba, nem para rubéola, e daqui a pouco a gente vai começar a contabilizar casos de rubéola congênita, que já estava praticamente erradicado. Eu me lembro de ter no feito nosso- vacina de rubéola antes de ficar grávida por causa justamente do medo. Exatamente isso, que é uma situação, em geral, muito branda, mas que, quando acomete a grávida, pode deixar sequelas muito ruins. Eu tenho uma experiência de ter acompanhado crianças com rubéola congênita, crianças com sarampo, e realmente, quem já viu, né, à beira do leito, a criança indo, né, se esvaindo, a vida passando pelos teus dedos, e você tem... Assim, você
não ter o que fazer, porque a doença é evitável por vacinação, no mínimo uma coisa muito ruim, muito revoltante. E assim, eu espero que as pessoas se mobilizem, porque quem viveu como eu vivi, casos de sarampo e de crianças que morreram, você acaba ficando mais calejado, mais preocupado, mais consciente. Só que as pessoas mais jovens não viram isso. Elas não passaram por isso, e aí elas não viram. Negligenciam a vacinação porque tem medo da vacina, tem medo da doença. Quem já viu a doença, já viu morrer criança, não quer ver mais. Esse medo da vacina, aliás, que é uma coisa que eu tenho muita dúvida. Você vê muitos movimentos de pessoas problematizando vacina hoje em dia. Isso você acha que é uma das causas para as pessoas não estarem vacinadas? Sim, uma das causas é esse movimento contra a vacina, que é, no mínimo, absurdo, irresponsável, quase criminoso, mas também a falta de você não ter visto casos de sarampo. E aí você não tem sarampo, está controlado, e às vezes a gente comunica mal, porque diz, a doença está sob controle, não quer dizer que a doença tenha sido erradicada. E se você baixa a guarda, você vai de novo contabilizar dor, sofrimento e morte, que seria evitado se São Paulo contabilizou hoje 643, eu até anotei, 643 casos já. É o pessoal da Venezuela, que está com cobertura baixa e que está chegando, vindo os imigrantes venezuelanos. E na Europa também, né? O movimento antivacina europeu é muito forte. Foi assim também nos Estados Unidos, e houve um blefe, uma mentira, dizendo que a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, causaria autismo. Isso foi um blefe, uma mentira, mas pegou, e o próprio autor desse artigo que dizia que havia uma relação de causa e efeito, ele voltou atrás e teve seu registro cassado por conta da mentira que ele contou na pesquisa clínica, publicada no jornal de grande impacto em termos de medicina. Então, assim, as pessoas são irresponsáveis. Portanto, cada um faça a sua parte. Vamos lá, vamos então tratar de todo mundo, porque aqui está todo mundo livre do pecado, mas tem muita gente aí fora que não. Por exemplo, Carolina, eu vou perguntar para ela segunda-feira. Parece que o Rio de Janeiro vai começar a disponibilizar vacina. Para quem que vai disponibilizar a vacina? Assim, o que vai fazer? As pessoas com mais de 49 anos... No caso, eu, danem-se. 50... Não, já teve a doença. Não, mas tipo, danem-se. Não, a probabilidade, porque é uma doença muito contagiosa. Então, é extremamente improvável que alguém de 60 anos nunca tenha tido. Não, 50 anos, alguém aqui tem 50 anos, quando é que nasce para ter 50 anos? Eu já passei há tanto tempo disso que eu nem sei mais. Nasce em quase 70. Tem que ter nascido em 70. Tem gente aqui. Não. Esse pessoal não pegou vacina. Eu tive sarampo quando criança. O nosso diretor é um jovem ainda. Então, ele tem menos de 49 anos, ele tem que ter 2 doses da vacina. 2 doses da vacina, pelo menos, com intervalo de 1 mês entre as duas. É isso. Então, houve um ponto de corte, onde pessoas com mais... Quem teve sarampo não precisa se preocupar. O problema é esse, né? Às vezes acha que teve. Na dúvida, é melhor fazer. E se eu tiver tomado e tomar de novo, tem problema? Uma dose a mais é muito mais seguro do que uma dose a menos. Então, tome uma dose a mais. É o contrário do uísque. Não sei, sabe? Vamos discutir isso. É um outro programa. É um outro programa. Tá bom. Mas, de repente, pode ser inseguro, eu acho que realmente. Sim, eu acho que sim. Mas, então, assim, o que acontece? Se você tem dúvida, faz uma dose a mais, não tem nenhum problema. Faz sim, Carol. E só quem tem certeza, e aí eu registro na carteira de vacinação de pelo menos essas 2 doses. Como é que a pessoa que está me vendo em casa pode identificar? Na carteirinha de vacinação tem, às vezes, SCR, que é sarampo, cachumba e rubéola. Às vezes tem MMR, que são as iniciais dessas doenças em inglês, que tinha uma vacina com esse nome, MMR. Às vezes TV, de tríplice viral. Né? Então, a pessoa tem que identificar. Na dúvida, leva a carteira de vacinação no posto de saúde e lá vai ter um agente para poder decifrar esses códigos. E na dúvida, toma vacina? Na dúvida, toma vacina. Se eu perdi a carteira de vacinação, não sei onde está, perdi na última enchente, na última mudança, garanta a sua proteção, vacine-se por mim, por você, por todos nós, porque às vezes você fica resistente, você pode adoecer, não morrer, mas transmitir esse vírus para alguém que não teve a oportunidade de se vacinar ou porque não pode ser vacinado. Porque quem tem, por exemplo, baixa imunidade, que está em uso de corticoide em doses elevadas, em quimioterapia, radioterapia, HIV em fase avançada, são pessoas que têm comprometimento da resposta imune e não poderiam tomar vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que é uma vacina atenuada e que pode, portanto, ainda que seja fraquinha, causar doença em quem tem a imunidade muito comprometida. Tá. Essa vacina, então, é vírus atenuado? Atenuado, mas é vírus vivo? Vivo atenuado, disponível na rede pública e na rede privada,
Não tem problema atualmente você chegar num posto de saúde e pedir a vacina contra sarampo? Tem problema é não pedir. Você vai lá e pede a vacina. Vai lá e eles vão dar. Carolina, se você chegar segunda-feira aqui sem essa vacina... Dói, doutor? Dói não. Dói muito bom. Vamos saber, né? Não dói, não impede você de trabalhar na segunda-feira tendo vacinado, não impede de você fazer atividade física se você quiser, não impede você de namorar e a gente tomar uma dose de uísque, como foi mencionado anteriormente. Aqui falando. E outra coisa, em princípio, o surto de sarampo ele dura uns 10 dias, mas você continua contagiando pessoas, é isso? Pois é, você pode transmitir o vírus um pouquinho antes de... Porque quando você manifesta a clínica, você fica com febre alta, mal-estar no corpo, tosse, e a pele só pinta lá para o 4º, 5º, 6º dia de doença. Então, até que a pele pinte e você dê o diagnóstico, que a gente chamava antigamente de facies sarampenta, a criança ficava com os olhos lacrimejando. Está com a face sarampenta, minha filha. Parece que criança que inventou, né? Com a carinha suja, porque ficava com o nariz escorrendo. E como causa uma baixa aguda da vitamina A, face sarampenta. Estamos aqui assustados com o Jaci. Pode ser. Ele, está o rostinho vermelho, está com a face... Eu já tive sarampo. Não vai ter. Eu sempre desconfio dessa história, você já teve sarampo mesmo. A Carolina foi... Pulo, né? E aí você pode ter uma baixa muito aguda da vitamina A, levar a lesão de córnea e causar cegueira. Então, assim, é uma doença Carol? grave. Viu? Né? Não, é grave sim, não é? A gente deve assustar as pessoas, para as pessoas fazerem. Sim, até porque você assusta uma coisa que você tem uma... Eu não gosto de ficar assustando o buraco de ozônio na cama. Não gosto disso, não consigo gerenciar isso. Não né? pode, você para de usar... Mas no caso do sarampo... Sim, tem a vacina, né? Tem vacina. E são dados, né? Científicos, é uma doença provada, para a gente entender que os movimentos contra, às vezes, ficam achando isso é teoria da conspiração, e a gente pode, Carol, erradicar essa doença. Como se erradicou a varíola. A nossa meta. Esse é o barato dessa vacina. Maravilha, professor. Muito obrigado. Volte sempre. Segunda-feira, eu garanto... Ela vai tomar esse negócio aqui, nem que seja na foto. Manda para mim, que eu te oriento. Verdade, manda que eu te oriento. Beleza. Vamos, então, conversar com Denise Emer, que está lançando... Você já tem um tempinho que você lançou. Esse livro, na verdade, ele não foi lançado ainda. Ah, que legal! Olha, adorei isso. Será agora em agosto. Aqui no Rio, dia 14. 14 cai numa quarta-feira, na Casa da Leitura. Qual é o endereço da Casa da Leitura? É lá, aquele lá de Laranjeiras, não é? Isso, Pereira da Silva. Pereira da Silva. Pereira da Silva. 90, no início, 86, não é? É no início, ali à direita. Você entra lá, é lá atrás. Tem muito um legal, a Cátia espaço trabalhou lá. cultural também bem interessante, que é o Clarice Lispector. E, inclusive, eu já toquei lá. Você, olha só, eu cheguei à conclusão que você e o Pedro vieram aqui por desígnios divinos. Porque você, inclusive, no conto, tem um dos contos da Denise, tem um que é o ensaio, não é isso? Ensaio geral. Que eu adoro e que você devia ler. Eu ia até pedir. São curtos os textos da Denise. Aliás, Denise, vou te dizer uma coisa, eu fiquei muito surpresa, porque hoje de manhã eu tinha que fazer 2 coisas em relação ao programa hoje. Que era ouvir o Pedro, que foi surpreendente, já te contei, o Abstrai, e tinha que ler o seu livro, que eu estava com muita curiosidade. Eu digo, não, dá para eu ler, cuidado, 6 horas da manhã. De repente, eu comecei a ler e eu fiquei muito encantada com o primeiro texto do rei, do não sei o quê. Eu digo, caramba, é um sonho. Caramba! Aí fiquei... vai acontecer de novo. Não ouviu? Ai, meu Deus, vai acontecer de novo. Aí eu fiquei muito emocionada. Digo, gente, mas é poesia pura, o texto. Que coisa incrível esse texto. Que coisa impressionante. E ela prepara. Nossa, isso é o pai dela, tá evidente. Aí fiquei lá com essas coisas, assim, meio 6 da manhã. Aí fui pegar o segundo. Menino, pra quê? O primeiro foi o passo para o segundo, eu desatei num pranto. E eu chorava de soluçar. Olha só. E ouviu? Agora eu tenho que falar alguma coisa. E isso, logo depois eu fui ouvir a música do Abstrai, entendeu? Tudo a ver, a minha manhã foi bacana. Eu fiquei muito impressionada. É assim... E aí depois eu li alguém dizendo que era realismo. Não é realismo mágico, é poesia pura. Não, na verdade, é realismo mágico porque são histórias mágicas, né? Quer dizer, dentro da magia existe uma realidade, existe uma lógica dentro da magia. Mas a forma de contar essas histórias é poética. Então, a linguagem é poética,
com histórias que, dentro daquela mágica, elas são reais. Olha só, deixa eu... Esse livro, me dá cá o livro que eu queria ler, o pedacinho. Eu separei só. Aliás, outra coisa, tem umas coisas da Denise que são ótimas. Por exemplo, ela sabe dar nome aos personagens. Vocês não têm ideia, tem nomes ótimos. Por exemplo, tem uma mulher chamada Cibernética. E é tudo a ver. E tem um velho que se chama Ninguém. Ai, eu adoro Ninguém. A história do Ninguém é deliciosa. O Ninguém é muito triste, né? É muito triste. Não, enfim, desatou a choradeira, fui chorando. Depois melhorou. E esquece dele mesmo. É muito triste. Agora, ela dá nomes bons para animais. Eu vou ter um gato preto chamado Azul. Azul! Um gato preto chamado Azul. Perfeito. Maravilhoso. E eu vou ter um cavalo que vai se chamar Cinema. Não é lindo? Gente. Isso tudo é Denise. É uma coisa muito bacana. É lindo, é um livro lindo. Agora, eu não vou... Você quer ler? Posso Olha, ler. é esse segundo parágrafo que é você junto com a pessoa... Quer dizer, o narrador junto com a mãe. Esse aqui. Então, eu lhe perguntava... Então, mas eu tenho que, talvez, dar uma explicação. Não tem não. Lê só isso mesmo. depois você explica, que nem a música. Sim, senhora. Vamos direto? Perfeito. Então, ele perguntava, mamãe, falta muito para chegarmos? Ela me olhava de cima de seu corpo esguio, espanava o pó das pedras, inspirava o ar das almas que ventava sobre nós. Aspas. Faltam 2 anos e meio, dizia. E eu abaixava os olhos em obediência e prosseguia na sombra de sua saia escura, seus cabelos escuros, sua blusa escura, seus sapatos anoitecidos. É isso o tempo inteiro. Nossa, é tudo isso. Não é lindo? Que uso de palavras mais mágico mesmo. É uma história que a mãe... a perda de um filho, né, uma coisa muito triste, muito trágica, profunda. E ela não se conforma, evidente, e sai em busca do filho morto. E a filha, viva, pequena ainda, menina, a acompanha nesse périplo, né, nessa jornada sombria. Né? Desculpa, assim, quem inspira você nessas histórias tão diferentes? Eu, né? para falar a verdade, não sei. Eu acho que minha observação, essas histórias, talvez, assim, eu creio que elas estivessem em mim há muitos anos e, de repente, afloram. Você é poeta. Sim, mas você tem sou romance, poeta, quer dizer, você é uma escritora, né? Eu tenho... Esse é o meu 19º livro. Mas é a estreia em contos. Eu tenho... A maioria dos meus livros são de poesia. Né? E esse é o primeiro livro de contos. E são contos curtos? Porque o conto, ele, na verdade, ele tem que ser curto, ele tem que ser conciso, sem conseguir contar uma história, começo, meio e fim, com um final inesperado, né? Porque ele é curto. E, então, você tem que conseguir fazer isso num pequeno espaço. Né? Então, é uma certa exigência do gênero conto. Já o romance, não. O romance você pode se estender, pode... Né, é verdade, Denise, que você ficou 10 anos sem escrever e resolveu se dedicar à música? É verdade essa história? Eu tenho 2 asas, né? Uma que é a música, a outra que é a escrita. A escrita, a poesia. Eu sempre poesia, porque os contos são extremamente poéticos. Então, assim, na minha vida, eu tenho que controlar muito isso, caminhar de uma forma que eu consiga levar as 2 vocações, né? A música e a literatura, né? A música e a poesia. Então, eu tenho períodos que eu me dedico somente à música. Quando eu fiz a faculdade, a graduação em violoncelo, Isso depois de ter estudado piano clássico a vida inteira? Não, eu estudei piano clássico quando eu era menina. Tá, e aí largou... 6 anos, tá. Não queria ser pianista. Tá. Enfim, aí foi outro tipo de trajetória.
Mas quando aí você estava falando de quando você estava cursando violoncelo, que aí você foi para a faculdade. Então, para cursar violoncelo, eu tive que me dedicar ao violoncelo, que é um instrumento, né? Super difícil. Muito claro, também difícil, tem a sonoridade mais. Eu não comecei criança, que é o ideal, né? Mas você é compositora, quer dizer? Sim, você mas eu já tinha toda uma bagagem musical, né, de compositora. Eu sou autodidata no violão, no piano também, porque quando eu comecei a estudar piano, eu já tocava piano, já tinha descoberto como se tocava. E meus pais me colocaram na aula. Meu irmão mais velho, que é trompetista, o Guilherme, e o mais novo, o Alfredo, baterista, todo mundo é músico. Ele já estava estudando piano e já tinha um piano em casa, eu menina, e comecei a tocar e descobri a harmonia, enfim, tirava tudo de ouvido. Queria perguntar para Denise, como é que as duas asas dialogam, assim, a música elas dialogam, e a literatura? Elas dialogam dessa forma, uma dando espaço para a outra. Um pouco louco, mas... Uma domina de vez em quando, a outra domina. E eu não posso viver sem a música, eu não posso viver sem a poesia, a literatura, sabe? É muito complicado. Quando eu fico muito tempo sem tocar, eu começo a ficar agitada, né? Assim, nervosa. Assim. Entendo perfeito. Eu tenho que ter um violoncelo. Muito tempo sem escrever também, deve dar a mesma coisa. Muito tempo sem escrever também eu começo a ficar em ebulição. Assim, tem alguma correspondência entre as obras da literatura e da música? Às vezes você compõe um poema que você pensa, poxa, sim, já tem uma música correspondente para o violoncelo. Quando o poema é muito musical e musicável, eu coloco a música em cima. Eu tenho umas composições de um CD antigo que eu nem divulguei, nem comercializei, chamada Cantiga do Verso Avesso. Que eu peguei um monte de poema que saí musicando. Sua e dos outros gravei, não, suas, né? Minhas. Seus poemas. Mas também musiquei poetas, assim, bastante bacanas, como Ivan Junqueira, musiquei poemas dele. Você é uma poeta muito respeitada, por exemplo. O Ivan, que é um extraordinário poeta, ele gosta muito do seu trabalho, tem muita gente que gosta. Mas tem uma pessoa que eu adoro, que fez um elogio lindo a você, que é a Raquel de Queiroz. Eu tenho uma admiração assim, incontornável pela Raquel. E ela diz, a respeito da Denise, ela diz assim, ela pega das palavras seus elementos poéticos e faz deles um uso extremamente pessoal, inventa, recria, redistribui, suscita imagens absurdamente inesperadas e mágicas. É lindo você ter recebido uma frase dessa da Raquel de Queiroz, caramba, morra feliz com essa. É um tesouro que eu guardo. Tem, assim, né? É um tesouro. Olha só, gente, quem adivinhar quem é o pai e a mãe dela ganha um prêmio, mas eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Exatamente, ela não vai dizer. Tem que ser ou adivinha ou não pode. Porque como você vem de uma linhagem musical e de escritores, é muito bacana. Você não precisa, inclusive, dizer quem são, mas, na verdade, tem tudo a ver. Não é? A gente tem... Não tem? Você vem de uma linhagem musical? Não, na minha família não tem nenhum músico. Pois é. Então, tem uma coisa só sua que você cria. Pode ser trompetista, né, Denise? Então, é muito difícil quando você tem um peso dentro da sua casa, porque é pesado, difícil, e você tem que voar com as suas asas só. É mais difícil do que as pessoas pensam. Você tem que provar 2 vezes, né? Que você tem algum valor. Que você tem mérito. Tem mérito. Não é porque você é filho dele ou dela que você consegue algumas coisas, que você escreve, que você canta, que você toca. Não, você canta, toca, escreve porque está dentro de você. Isso que é complicado, muita gente não compreende isso. Mas eu também não... essas alturas, né, Denise? Está de bom tamanho a tua obra. 19 já livros. Mostra. Você já está voando sozinha. Há muito tempo. Pode falar quem são meus pais. Depois do intervalo, a gente faz um drama. Tá, então. Vamos ver quem adivinha. Vamos ver se alguém adivinha na internet aí. Manda aí. Então tá, um intervalo. Intervalo rapidinho. Vamos lá. Então, estamos de volta. Carolzinha, onde você foi? Carol. Tô aqui no telão, ó, e tem gente falando de todo canto desse Brasil sobre o programa de hoje. Vamos dar uma olhada.
Vamos ver Mabel Cristina, de Caruaru, lá em Pernambuco. Boa tarde, sou de Caruaru. Gosto muito desse programa, parabéns. Vamos ver outra mensagem agora de Minas, São João del Rei. É a Cecília, pelo WhatsApp. Só tem me feito bem esse lindo programa. Também com música boa, literatura boa, informação, né? Cristina Lima, de Itaboraí, aqui do Rio. Falando que essa semana lembrou-se da Denise Emer, onde uma das músicas dela marcou época na vida da Cristina. Que maravilha vê-la no programa. Agora estou curiosa para ler o livro dela. Grande abraço. Muito bom. A Gardênia de Teresina, lá no Piauí. Doutora Edmilson, sendo simples assim de ouvir falar e entender, diz que ficou sua fã. Olha que legal. Bom saber, né? Com um tema tão difícil, às vezes, explicar como é que funciona a vacina, o pessoal... Eu tento falar português, não medicinês, né? É verdade. E é isso. Bom, continua mandando você aí pela internet, que a gente ainda dá tempo de trazer aqui. Dá sim, a gente ainda tem até uns 15 minutinhos depois com o Facebook. Então, vamos conversar agora com Aderaldo Luciano e Juraci de Oliveira, que são... estão ligados ao espetáculo. É verdade que vocês estrearam ontem? Eu queria ter ido, gente. Que pena, a gente também eu queria perdi. Muito que você Como é que foi? Como é que foi a estreia? Foi bem bonito. Teatro cheio, o Aderaldo estava lá, não estava? Eu sou suspeito, né? Porque não, mas a ideia é ser suspeito, porque todo mundo é. Não tem adorei, ninguém estava lotado. Quando eu cheguei no teatro, eu pensei assim, a minha cabeça passou a semana inteira pensando, meu Deus, se o povo gritar e, de repente, for um fracasso retumbante... Essa palavra vinha na minha cabeça. Um fracasso retumbante. Eu digo, eu não vou. Mas aí, ontem, eu fiquei ali nos sebos, olhando e me coçando, e eu digo, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá no teatro, muita gente fora, muita gente, mas tinha um cartaz assim, e eu pensava que era um show, que o pessoal estava saindo desse show. Mas não, era o pessoal para entrar para assistir o Nordeste Místico. Eu fiquei, já fiquei felicíssimo, já foi muito bom. Perdi até o tempo de visitar, de dar um abraço nos atores e no Juraci. Cheguei atrasado, quase que não me deixam entrar lá por trás, né, para falar com eles. Então, vamos dizer primeiro aonde estão os horários tudo direitinho, porque a gente não perder. Vamos lá, Juraci, que é o diretor. Isso, o espetáculo Nordeste Místico está no Teatro Sesc Ginástico, ali na Avenida Graça Aranha, no centro do Rio. A gente faz só esse fim de semana, a gente está fazendo dentro da programação do palco giratório do Sesc aqui do Rio. A gente vai fazer hoje, sexta e sábado, às 7 e domingo às 6. Então tá. São 3 dias, isso, ainda dá tempo de pegar. Vocês vão sair daqui meio correndo. Exatamente. Hoje a gente sai daqui direto para lá. São 3 atores, são 2 atrizes e um ator, é isso? São 3 atores. A gente tem em cena a Marcela de Sá, que é também a idealizadora do projeto, junto com a Aderaldo. E a gente tem 2 atores, uma baiana muito arretada, chamada Jéssica, e um cearense. Jéssica é conhecida. Isso, Jéssica Barbosa, bastante conhecida. E um cearense chamado Rodrigo Ferreira. Rodrigo, ele é do coletivo As Travestidas, que é um coletivo lá de Fortaleza, que está rodando o Brasil agora, um coletivo bem conhecido de lá. E eu aproveitei que ele estava por aqui e colocamos ele junto do espetáculo. Qual é a ideia? Vocês chamaram o Aderaldo para fazer o texto? Como é que foi isso? Essa é uma história uma história bem longa. Esse texto vem sendo construído já há 3 anos, né? Porque nós passamos com 3 diretores, né? O Juraci é o 3º diretor desse texto. Então, o primeiro diretor, infelizmente, o Cico, né? O Cico Caseira, ele faleceu no meio do espetáculo. Caramba. Né? No meio da montagem. No meio da montagem. Tá, não chegou a fazer. Não chegou a fazer. Então, e o texto era naquele momento. Tá. Né? Eu fui chamado para dar umas falas para escrever as falas de um personagem. Quando o Ernesto Piccolo assume, ele olha para esse texto e diz, não, vamos fazer uma outra coisa. Essas falas aqui tão bonitas, vamos chamar o Aderaldo vai reescrever, vai escrever o texto, um outro texto. Então, tive essa missão de escrever um outro texto sobre a história da Lavínia. Como nós tínhamos pouco tempo para a estreia, por conta do Sesc, né, o Ernesto achou por bem que ele não ia conseguir, porque o Ernesto faz muita coisa. Muita coisa, né? O Ernesto é ele sensacional. Tá com espetáculo agora. Espetáculo, né? Mas ele olhou assim e ficou meio receoso, né? E o Juraci assumiu isso e fez uma costura maravilhosa. Qual é a ideia do texto? Juraci, fala um pouquinho, para ficar melhor você falar do texto dele. Enquanto a gente estava falando sobre o livro da Denise, eu lembrei muito das palavras de Aderaldo, porque as palavras de Aderaldo também carregam muito de uma poesia.
Tudo cordel, né, Aderaldo? Tudo, Tudo. E aí, assim, a ideia do texto é... A gente tem uma história de uma menina sonhadora, que se chama Lavínia. E Lavínia, ela tem um sonho que insiste em acontecer toda noite, quando ela vai dormir, que ela precisa encontrar uma pedra. Esse sonho não fala o que é essa pedra, e que nessa pedra tem muitas coisas escritas e tem um segredo que só ela pode decifrar. E, ao longo da peça, ela vai andando pelo Nordeste e ela vai encontrando alegorias, personagens reais, personagens alegóricos, representações da cultura popular do Nordeste, até chegar ao final da peça, onde a gente não sabe se ela encontra, o que acontece. Vamos deixar, tem que ir ver para o teatro. Sem spoiler, né? Tem que ir para o teatro para ver. Suspense. Mas me diz uma coisa, uma das características deliciosas do cordel é que é verso rimado. E isso estabelece uma música que você fica ouvindo aquilo e você fica querendo aquela música. Você fez tudo em cordel, não, né? Não, Como é que é o teu texto, musicalmente falando? O meu texto ele tem a base do cordel, a base da poética do povo do Nordeste. Do Nordeste não, a base da poética do povo do Brasil, do Brasil profundo. Né? O Brasil de pé no chão. Então, nós temos o verso de 7 sílabas, que é o verso da respiração, que é fácil de você falar, né? Que é fácil de você, né, decorar. Então, nós temos essa base. Então, ele tem realmente essa estrutura do cordel do verso de 7 sílabas. Mas a abertura, por exemplo, não tem rimas. Tá. Mas o ritmo... Tem ritmo, né? Porque o ritmo ele passa por cima, muitas vezes, e nesse ritmo você esquece da rima. Né? Você esquece ela entra dentro de você, é uma coisa esquisita. Exato. Teve uma coisa que aconteceu que foi legal, que Aderaldo, no texto que ele entregou para a gente, ele escrevia algumas indicações de cena. Por exemplo, tem uma cena que ele diz: Luz, casa rústica nordestina, mãe, arruma a cozinha. Essas coisas a gente transformou em texto. Então, existem 2 narradores que eu fui pegando as indicações que Aderaldo dava no texto sobre a cena, sobre o que ele imaginava, e a gente colocou na fala os personagens. Então, eles narram, eles conversam com o iluminador, a gente assume a teatralidade. Você está acompanhando aquela história mágica, mística, mas, ao mesmo tempo, você lembra que você está dentro do teatro. Você continua brincando de teatro isso, também. Que tem um refletor aqui em cima que acende, que o ator brinca com isso. A gente tentou isso para balancear com essa coisa poética. Eu acho e tem música no espetáculo? Muito. O espetáculo é um espetáculo musical. Então, como é que vocês fizeram a parte da música? Vocês fizeram música ao vivo? Como é que foi? A música ao vivo. Tem triângulo? Tem triângulo. Porque não é fundamental. Tem triângulo, tem zabumba. Você falou do triângulo com ele, eu só estou querendo mas tem guitarra também, tá? Tem guitarra também, porque... Olha, porque violino. E violino. Tem violino? Porque é um texto... Não é um texto só poético, ele também é um texto político. E é um texto atual também. Né? Então, dentro da poesia, há muitas falas referentes ao Brasil real. Porque o Brasil é necessariamente uma realidade política para ser tratada. O Brasil não tem como. É o realismo mágico. Ninguém morre de tédio ainda mais no Brasil. Nesse momento, sempre uma borboleta. Ainda mais nesse momento onde algumas pessoas chamariam o espetáculo de Paraíba Mística. Então, mais ainda se torna necessário fazer o espetáculo. Como é que chama o espetáculo? Nordeste Místico. Que também é uma referência a Roger Bastide, né, com as suas alegorias do Brasil, né, desse Nordeste Místico, em preto e branco, o grande livro. Né? Então, tem toda esse diálogo. E tem aquela coisa bem humorada também no Nordeste, né? Porque... Falando ainda um pouco sobre a música, as músicas são compostas pelo Renato Frazão, que é um grande compositor da música popular brasileira atual, assim. E as músicas dele são realmente um requinte. O Renato foi Quer dizer, você tem os 3 demais. atores, mas você tem músico em cena. Sim, são 3 atores e 2 músicos, o Vitor Ribeiro e a Renata Neves. Ah, tá. E falando dessa poética, né, do cordel, nós tivemos a Feira de Paraty. Pela primeira vez, o cordel teve uma casa na Feira de Paraty. Né? O ano passado foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Né? Talvez não haja muita incidência política sobre isso, mas a presença do cordel lá em Paraty foi revolucionária, foi uma casa inteira. Segundo o que se a gente vai na internet, é que foi a casa mais feliz da Flip, né? Todo mundo para cima, né? Todo mundo vendendo, participando de uma festa, onde frequentemente o cordel é deixado de fora dessas coisas. Né? Assim, é verdade. Fica tratado como subliteratura. Eu tenho falado muito isso, tenho defendido muito isso, está tentando.
tenho dito muito isso. A minha formação, Vera, eu sou doutor em teoria da literatura pelo UFRJ. Você é professor de literatura, também. Né? Então, está cheio de professor aqui hoje. Quando eu trouxe o cordel para dentro da universidade, foi um caos, foi uma coisa doida, porque nunca se estudou o cordel dentro da teoria da literatura, com os olhares dos gêneros literários. Foi difícil encontrar um orientador, porque é necessário que você se dispa, né, da sua cultura europeia, da sua cultura acadêmica, para entender que há uma poética violenta, no bom sentido, né, que fere aqueles que vêm. Quando eu digo fere, eu digo no sentido de entrar nas pessoas, de abrir as pessoas e fecundar as pessoas, né? Por isso o cordel tem essa força. Um caso bem real. Entre os dias 11 e 15 de setembro, próximo agora, vai acontecer no interior de Sergipe a 5ª Bienal do Livro na cidade de Itabaiana, lá no sertão. Itabaiana, no Sergipe. E lá, todo esse tempo, o cordel quem faz a festa, é valorizado. O cordel está dentro dos lançamentos, está dentro das discussões, coisa que nós não vemos. Aderaldo, deixa a gente conversar depois mais um pouquinho no Facebook, porque o programa está acabando aqui na TV, mas a gente ainda tem 15 minutinhos depois no Facebook ao vivo para conversar sobre esse monte de tema que está surgindo. Para acabar esse papo de cordel, a gente vai pedir para o Pedro. Pedro, vai lá. Vamos lá. Mas temos uma integrante nova legal que entrou aqui agora, que você vai nos apresentar. Sim, a Doriana Mendes, cantora, nossa soprano. Prazer em tê-la aqui. E a Mariana Salles vai tocar viola, ao invés de violino agora. Mas é muito um violino com um fermento um pouquinho maior. Eu vou tocar... Bom, a gente vai tocar primeiro Lu, de François Rosset, para soprano, saxofone baixo. E, em seguida, a gente vai emendar uma na outra. A gente vai tocar da Katia 10, do Didier Marc Garrin, compositor francês. A peça é para viola, sax alto. E essa peça está presente no nosso CD, o Experiência, que está aí. Que a gente pode ouvir, que a gente lançou no ano YouTube, passado. nos outros streamings, e que é muito bom, maravilhoso. Exatamente. Obrigado, Pedro. A gente vai ouvir agora. Deixa eu agradecer, então, aos nossos telespectadores, dizer que a gente volta segunda-feira. Obrigada, Denise. Foi um prazer. Edmilson, Aderaldo e Joracia. E vamos acabar o programa hoje com o Abstrait Ensemble. Nossa, mãe, o sax dele é muito grande. Esse é o sax baixo. Lindo, lindo. Estamos todos ouvidos. Parece alto, mas é baixo. Parece alto, mas é baixo. Luz blanc, luz brun. Luxus, luci, luxu, colo, lui, lupis. Cadu no calu, caiudo no calorifio. Cantiti, quatile, lica, pirite, preston, dibe. Il bal de Flandre, il lacte, c'était pied pour tous les candidats, anivo, kinelika, il a la chant nouveau est arrivé, et croque, chez ma directeur. Au bal de Flandre, candidati, bouche plano vers toute terre. Tandis qu'un nouveau est arrivé, candidati, votre colis, ami, qui tête sa
Caramba! Lindo! Bravíssimo! Maravilhoso! Adorei a primeira parte. Como é que você consegue saber que você tem que fazer... Está escrito na... Tá tudo escrito. Enfim, é uma silabação inventada pelo compositor. Mas fica com toda a característica do francês, né? Exato, porque ele faz com a memória da própria língua pátria dele, né? Então, é interessante porque parece que é um rap também, né? Começa como se fosse um navio apitando. Gente, é impressionante como esse tipo de música provoca sensações e cada um tem a liberdade de achar que... De imaginar o que é. Olha só, para inspirar, escrever. Esse que parece uma parte, parece um rap. Ela não é um arranjo de vocês. Não, está tudo escrito. Da própria... É partitura, totalmente cara. escrito. Não, eu achei que fosse uma coisa de vocês, entendeu? Na interpretação de vocês. Só que é importante também dizer que, assim, algumas coisas aqui ele escreveu em alfabeto fonético internacional. Então, o cantor de música contemporânea ele tem que conhecer a notação. Mas é um cantor de ópera que conhece, tem que conhecer. Exato. Né? Então, por aí, né? ele criou fonemas de acordo com a notação do alfabeto fonético internacional. Cara, é muito bacana, é muito bonito, é muito agradável de ouvir, não é? A Denise estava falando que é inspirador. Inspirador mesmo. E é provocador, é uma coisa que provoca na cabeça. Viaja, né? Exato, porque é uma composição silábica, mas não está em nenhum idioma. Remete ao francês pelos fonemas, pela... Mas também não é tão... O francês não é... Assim, esse som francês, essa memória francesa, ela não é tão identificada. É mais pelas... o tipo de vogais que ele escolheu, né? De qualquer maneira, são instrumentos que a gente gosta da sonoridade, quer dizer, isso é mantido. A sonoridade do violino, ela está inteira, do sax também. Por mais que vocês façam tim, tum, tum, não sei o que, do ritmo mas que ele se transforma vocês... em quase uma percussão, né? Igual fazendo uma base pro... Tem sempre contratempo. Agora, me diz uma coisa, vocês conseguem se divertir ou o nível de... Hein, Pedro? O nível de tensão de fazer as coisas muito... Porque tem que ser muito... cronometrado, né? Cronometrado, sim. né? A gente ensaia, assim, no Abstrai a gente sempre ensaia... Exaustivamente. Exaustivamente eu não diria. A gente ensaia até a peça ficar pronta, até a gente achar que fica pronta. Por exemplo, a segunda música, a de viola e saxofone alto, da Kátia, é uma série de peças desse compositor, né, o Didier Marc. A gente terminou com 2 compositores franceses, né? E a ideia da peça é uma caça, é um instrumento caçando o outro. Quer dizer, a viola propõe um tema que depois eu vou imitar, depois uma espécie de contraponto também. Então é interessante ver como é que um instrumento chama o outro, como é que eles se relacionam, quando que eles têm uma interseção e quando que está cada um no seu canto, naquele contraste que a gente falou, que nem a zabumba com o triângulo, né? Quer dizer, não só um contraste de timbre, mas de altura. Pode voltar para cá, Pedro, para a gente poder aqui, porque senão aí a gente está muito longe de vocês. Falando dessa relação, lembrei da capoeira agora, como se um chama para brincar, mas ele define o jogo, né? Mas é engraçado, porque até que a gente combinou os convidados, né? É muito interessante, né? Porque o que a gente vê, Pedro, a música, né, erudita, escrita, como ela se relaciona, como ela tem uma reverberação no seio do povo. Com certeza. Porque quem já foi no Nordeste, quem conhece a música do Nordeste, existe uma coisa no Nordeste chamada banda de pífano. As bandas de pífanos... O pífano de Caruaru, inclusive, nós tínhamos uma telespectadora. Um abraço para Caruaru. Sim. A banda de pífano tem 2 instrumentos. O pífano é um instrumento diabólico, só quem tem, né, toca o pífano. E existe uma peça para a banda de pífano chamada A Briga do Cachorro com o Gato. Um pífano, um grave, faz o cachorro... Aliás, é a briga do cachorro com a onça. Aí ficou mais grave agora. Ficou mais sério. O resultado é fatal. Cachorro com a onça e o cachorro com o gato. Não, é o cachorro com a onça, né? Eu falei com o gato, tá, mas é com a onça. Então, um pífano faz a onça e o outro faz o cachorro. Então, e um atrás do outro, e você escuta o cachorro grunhindo, você escuta a onça rugindo, nessa coisa do grave, né? Incrível. Tudo com a percussão. Carol. Falando, né, do Nordeste místico, a Iana do Vale, de Fortaleza,
e falou, o diretor Juraci de Oliveira é aqui de Fortaleza. É verdade? Procede a informação, né? Procede, com certeza. E ela está perguntando se o Nordeste Místico vai para o Ceará. Se sim, quando? Com certeza. Inclusive, a gente até já recebeu um primeiro contato ontem, depois da estreia, falando sobre Fortaleza e alguns outros lugares. Que legal. Tomara. Agora, olha essa que linda, da Raíssa do Vale, também de Fortaleza. O fã-clube de Fortaleza é incrível. Por que o diretor Juraci é tão perfeito? Diz que a Raíssa é a fã número 1 dele. Aê! Beijo, a Nilza gente. Henrique, aqui do Rio, diz que os filhos dela tomaram dose única da vacina, né, nos anos 70 e não tiveram sarampo. E está perguntando se eles devem tomar de novo. Com toda certeza, até porque nessa época era sarampo puro, né? Agora é sarampo, cachumba e rubéola. Então vale a pena, sim, ir no posto de saúde e fazer a vacina. É tríplice, como é que é o nome da vacina? Tríplice viral. Tríplice sarampo, viral. Sarampo, cachumba e rubéola. Tem a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Né? Então, na dúvida, você pode tomar, mas a tetraviral basicamente para criancinha. Mas toma e catapora, catapora é a única que deixa né? marca. Deixa. Meus filhos tiveram catapora, deixa marca no rosto. Se coçar, ficou, né? Rosácea, Rosácea aí é outro tipo de pele. vírus, Aí não é o infectologista. Não, tem a roséola, que é um tipo de virose também. A rosácea é o de roséola. Ainda sobre a vacina, Sandra de Niterói diz que, vou ler como ela escreveu, tenho 50 anos e gostaria de saber se posso tomar a vacina do sarampo. Não tenho mais a carteira de vacinação. Segundo minha mãe, a única doença que tive em criança foi a cachumba. Hoje sou diabética do tipo 2 e de vez em quando estou com imunidade baixa. Você vê que interessante, já tem 50 anos, né? Ela não tem 49. 49 a resposta é, vai tomar vacina. Por que com 49 tome, com 50 não? É estatística. Então, assim, se ela não tem relato e tem realmente uma segurança que não teve a doença e que não vacinou, eu acho que vale a pena ir até o posto de saúde conversar, explicar e dizer, tenho 50 anos, mas eu não tive a doença. A minha mãe diz que eu não tenho. Não tive, né? Então vale a pena fazer, porque eles fazem um ponto de corte. Mas o fato dela ser diabética, tipo 2. Não tem problema, não. E às vezes estar com a imunidade baixa. Pode ser mais, ela deve estar falando em relação a alguma coisa de candidose, fungo na urina, porque às vezes o diabético faz. Não deve ser uma coisa que impeça ela de tomar a vacina. Entendi. De qualquer forma, está preocupada com a diabetes e com vacina, tem que tomar difteria tétrico-coqueluche para adulto, ela tem que tomar a vacina de pneumococo, porque ela é diabética, tem que tomar gripe todo ano, embora não tenha 60 anos ainda. Como é que era o nome dela? Sandra. Sandra, não provoca. Sandra olha isso, a resposta que você teve. Não provoca, recebeu a receita Sandra. toda. Sandra, se você quiser vacinar, eu arrumo uma... Já sobrou difteria até, por favor. Sandra, se você quiser vacinar, eu arrumo vacina para você fazer, para eu te contar, porque não falta vacina. Deus, gente. Vai lá. O Gilson Babilônia, de Salvador, na Bahia, diz que é cantor e compositor e assiste sempre aqui o Sem Censura. Gostaria de saber se crianças com autismo podem tomar a vacina contra o sarampo. Essa pergunta é interessante porque nessa pesquisa que foi feita por esse cara que teve o registro cassado, ele dizia que tinha uma relação da sarampo, cachumba e rubéola, da vacina, com o aumento da incidência de autismo. Hoje se diz o contrário. Hoje se diz que crianças que tomaram a vacina têm menor chance de desenvolver autismo do que quem não tomou. Então, o fato de ele ter autismo não contraindica a vacina, ele deve ser vacinado não só para sarampo, cachumba e rubéola, mas as outras vacinas do calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Bom, parece que está realmente muitas pessoas querendo saber quem são os pais da Denise, mas o que eu mais adorei de saber foi que várias pessoas aqui entre nós não sabiam, viu, Denise? Isso é que foi engraçado. Ainda tem mais? Tem o Emerson Miranda, falando das minhas tardes sem censura, acho que ele quis dizer, sem censura não são as mesmas. Sem censura. Sem censura não sempre pode ser. Sempre me entretendo, tem que me informando. Sem censura. Aprendo a cada novo programa. Parabéns para todo mundo. Maravilha. Denise, eu vou deixar com você a responsabilidade, porque eles estão com muita vontade de saber. Bom, os escritores, Janete Claire Dias Gomes, meus pais. Ah, viu? Parabéns, parabéns. Então tá ótimo. Mas a música, eles não eram músicos. Mas os teus irmãos fazem música? Meus irmãos, geração espontânea. Não sei. Ou talvez eles tivessem algum lado de música que eles nunca desenvolveram porque foram obrigados a... Não tinham, não. Não eram nem apreciadores de música? Não, apreciadores, gostavam de dançar, cantarolar, mas não eram músicos, sabe? Músicos, não conseguiam tocar. Meu pai acho que tentou tocar violão, não conseguiu.
enfim, essa musicalidade, né, dos meus irmãos, e do meu filho, que toca violoncelo, do meu sobrinho, filho do Guilherme, que toca baixo. Aí. E a minha sobrinha, Tatiana, que é cantora. Então, assim, a maioria dos nossos filhos herdou essa musicalidade, assim. Agora, vai perguntar, né? De onde vem ela, se a genética está envolvida, né? Se é o comportamental. O nosso querido saxofonista também é o único músico da família, né? Pois é, eu acho que a música, quando chama, né, não tem muita explicação, talvez. A arte, na realidade. Eu acho que sim. Eu acho que, no caso de vocês, você teve 2 pais ligados à arte e, mal ou bem, pode ter levado para uma outra. Ela estava falando que fez física. Ela é física formada? Ela é física formada. Não, Denise, realmente... Eu queria fugir porque todo mundo artista em casa, eu não aguentava. Então, eu falei, não quero ser artista, vou fugir. Aí fiz a faculdade de física, me formei. Meu Deus. Em física, e não teve jeito, trabalhei né? 1 ano, mas o chamado da música Pedro, e da poesia foi muito maior. Que bom. O Pedro falou que a música, às vezes, chama você, não entende jeito. A música me chamou, mas eu não entendi nada, porque o meu ouvido é muito ruim. Eu tenho uma certa frustração por isso. Gostaria de se tocar como vocês. Eu acho muito legal essa capacidade que vocês têm de entender. Eu admiro os médicos, porque não é uma profissão fácil. É mais pediatra, né? Tem que adivinhar tudo. Né? É maravilhoso, é uma profissão linda você tem. Essa coisa é para começar. Não, tem eu acho que não de fazer música, não quer tarde. Na verdade, é a Mas mais essa bela profissão, né, de todos uma os coisa, tempos, imagina. Essa coisa da música também ela é misteriosa. Eu vou contar 2 casos. Tem um amigo lá em Campina Grande, que eu não vou dizer o nome dele, que ele ouviu o chamado da música e resolveu aprender a tocar violão. Foi num professor, o professor disse, você sabe o que é dom? Ele disse, sei. Vá para casa, você não tem. Ai, que horror! Não, gente, eu vou... Não é verdade. Ele, na real, ele não é muito professor, na real. Ele foi perto do professor não fala isso. Ele foi a mais 2. Ele foi a mais 2 e teve o diagnóstico confirmado. Foi o meu caso, foi mais ou menos assim. Olha só, muito bom, mas agora a gente já vamos terminar o programa. Hoje é sexta-feira. É verdade. Nós temos que ir ao Teatro Via Peça. Isso. Nordeste Místico. Vamos lá, muito obrigada a todos. Até segunda. Um beijo grande, gente. 5 horas, hein?